ótima tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estarmos juntos aqui, juntas, para construirmos algumas reflexões que consideramos interessantes para serem refletidas, pensadas junto e coletivamente nesse momento, que é a gente poder observar, pensar uma estratégia extremamente interessante que a justiça restaurativa e a própria abordagem da construção de círculos de construção de paz, apresenta para nós como um caminho possível para a gente, de fato, estabelecer uma relação conosco mesmo e com as pessoas que nos cercam na vida, para podermos, assim, termos uma estratégia de autoconhecimento e principalmente de uma prática restaurativa conosco mesmo e com as pessoas que interagem conosco na sociedade. Podemos seguir, Edvânia, pode passar, essa parte já foi feita. Então, o ponto de partida da gente, na experiência cotidiana do Centro de Diálogo Escolar, que integra hoje uma política pública da Prefeitura Municipal de Natal, como também em todo o município. E, especialmente, a implementação dessa experiência nova que há 3 anos a gente vem vivenciando, essa equipe aqui do CEDIA Escolar, que é o Centro de Diálogo Escolar, dentro de todas as possibilidades que existem dentro do nosso trabalho, nós temos essa estratégia da roda da medicina como uma possibilidade extremamente rica para que a gente consiga viver no mundo e se conectar conosco mesmo e com os seres humanos que interagem conosco, não só no ambiente do mundo, do trabalho, da educação, mas em todas as relações interpessoais. Então, nós estaremos exatamente tentando aprofundar um pouco algumas reflexões nesse sentido da roda da medicina como uma estratégia extremamente positiva, extremamente engrandecedora do nosso viver no mundo diante de si mesmo. Pode seguir. Aqui a gente tem algumas imagens da equipe e algumas experiências que a gente registrou. Boa tarde, eu sou Vane, né? A gente vai iniciar agora com um check-in. E o que é o check-in? Ela é uma apresentação para a gente poder entrar com o nosso eu nesse ambiente virtual, nesse momento. E a pergunta é: queremos saber como você está nessa tarde, como você se sente nesse momento. Nós vamos pedir para que vocês possam escrever no chat uma palavra, 2 palavras, de como você está se sentindo, qual é o sentimento que você tem agora. Eu vou começar o check-in, eu vou falar, mas vocês podem se expressarem no chat. Então, eu estou me sentindo muito bem, eu estou calma, estou tranquila. Pensei que estaria mais nervosa, porque é sempre um desafio muito grande, né? Estar num grande grupo. Mas eu estou bem, estou tranquila, estou muito feliz pela tarde de hoje, por estarmos juntos. Então, Temos aqui Mariliana, que está tranquila,
Zoraida, que está se sentindo ansiosa. Deise feliz. Tereza está se sentindo esperançosa. Ira está feliz. E a gente também, viu? Maria do Socorro está bem. Ana Evelina está um pouco agitada. Feliz. Eu vou lendo rapidinho. Calma. Wilma está ansiosa pelo início das aulas, né? Maria do Socorro feliz. Rita tranquila. Raquel também está se sentindo tranquila. Amanda está muito bem. Vamos digitando aí no chat. Eleide também está se sentindo bem. Feliz. Alenusca. Valéria também está tudo bem. Éden está bem, um pouco nervoso pelos atropelos técnicos no início do nosso estudo. Feliz. Quem é que está aqui do Moema Tinoco? É você, Suzana? Logo vi. Feliz. Oi. Fábio. Oi, Fábio. Como você está se sentindo? Está tudo bem, né? Muito bem. Mais alguém vai colocar os sentimentos dessa tarde? A Adriana está tranquila? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? E que possamos ter uma excelente tarde. E nós acolhemos todos os sentimentos nesse momento: a ansiedade, a alegria, né? A tranquilidade, a calma, o nervosismo. Nós acolhemos todos esses sentimentos com a compreensão da humanidade que existe em cada um de nós. E possamos ter uma tarde maravilhosa juntos. Pode passar, Adriana. E, gente, tudo que nós vamos conversar aqui nessa tarde, nesse tempinho, talvez seja breve, né? Nós queremos dizer para vocês que isso é tudo um convite. Trabalhar com a roda da medicina e nessa perspectiva que nós amamos de tratar dos valores de arte restaurativa, e tudo é um convite, né? E aí eu convido você para que você esteja sentado confortavelmente, que tenha em mãos papel e caneta, vai ser fundamental para a gente você estar com papel e caneta em mãos. E principalmente o coração e a mente conectados e disponíveis, né? Todos disponíveis para esse momento. Eu sei que às vezes a distância virtual, né, pode causar estremecer um pouquinho a nossa conexão, mas se você conseguir se concentrar aqui nessa tarde, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Eu quero fazer um convite para você. Vânia já te convidou para você falar como você está se sentindo. E um minutinho só, vou pedir para a Eden colocar uma música. Infelizmente, eu não vou poder, minha filha, É porque mesmo. eu estou Mas aí dá bloqueado. para... tá bom. Ele está bloqueado. Estou bloqueado. Mas, eu esqueci disso. Mas, de todo jeito, dá para a gente fazer. Só um minutinho. Pode passar, Edivânia, por favor. Que é um convite para você respirar. Eu sei que a gente tem a nossa respiração automática, mas eu queria convidar você para respirar agora, conscientemente. E se você puder fechar seus olhos, no lugar que você está agora, que você esteja confortável. Apenas respire. Faça uma respiração profunda, de forma consciente de si, da sua presença nesse lugar que você está, para que você possa se conectar com o seu corpo, com sua mente, com o seu coração, entendendo que estamos aqui nessa tarde para conversar um pouquinho, para que você possa, junto com a gente, refletir um pouco sobre alguns aspectos importantes da nossa vida. Respira mais uma vez profundamente.
Mais uma vez. Quem conseguir fechar os olhos, pode ir abrindo. Esse exercício de pouquíssimos segundos, né, que a gente fez aqui de respirar, possa ser uma prática diária na sua vida. Nós precisamos desse momento de presença individual, né? Respirar para ter uma respiração consciente, para que a gente possa sentir o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Pode passar, Edivan. Então, gente, o grande desafio de nós seres humanos, com certeza, talvez não seja para cada um de nós, em termos de prioridade, o maior, mas com certeza é um dos mais desafiadores. É exatamente como nós conseguimos, na relação com os outros seres humanos, conquistarmos efetivamente uma condição de humanização em que se estabeleça dentro de nós a construção de um sentimento, a construção de um hábito de paz interior, mesmo que, diante dos desafios da vida, a gente seja, a cada instante, convidado na vida contemporânea a habitarmos a nossa vida fora de nós. E simplesmente essa realidade existencial, ela traz para nós inúmeros processos emocionais, energéticos, físicos, mentais, que dificultam a nossa relação conosco mesmo e com as pessoas que nos cercam. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente do mundo do trabalho, das relações cotidianas, onde nós existimos com os outros. O grande desafio dessa construção da paz é encontrar estratégias que possibilitem que nós nos aproximemos dessa experiência de paz interior. É óbvio que isso é uma construção ao longo da vida, mas existem estratégias como a da roda da medicina, que traz um conhecimento humano ancestral que transcende culturas e que até hoje mostra e evidencia-se como um caminho extremamente viável para que a gente possa viver a nossa vida dentro dos ciclos em espiral, não é, que a vida nos traz, porque a gente tem a sensação que está voltando a uma mesma experiência, parece que a gente está num círculo fechado, repetindo experiências, mas sempre nós somos um ser humano diferente a cada instante da nossa vida. Então, é uma espiral a vida. E assim sendo, a nossa equipe, eu, Vivian e Ivane, escolhemos essas 4 dimensões que podem ser apresentadas dentro de uma roda da medicina, que a gente vai experimentar aqui, mas já digo de antemão, ela pode ser ampliada com outras dimensões do ser humano para que a gente construa essa condição de harmonia, de paz dentro de nós mesmos. Pode passar, Edivânia. Então, dentro do experimento social que está sendo construído já há décadas por vários seres humanos em nosso planeta Terra, essa não é uma experiência brasileira, ela é uma experiência planetária, nasce uma abordagem conhecida e conceituada como justiça restaurativa, que possibilita que, diante dos desafios das relações interpessoais humanas, que chegam, inclusive, dentro do mundo do direito,
e dos conflitos da justiça, inclusive, com os seus processos inúmeros e diversos, tendo uma perspectiva de olhar para os conflitos interpessoais sem buscarmos a velha estratégia do vigiar e punir, ou de procurarmos punir o ser humano, e simplesmente a gente tem a oportunidade de humanizar os seres humanos que vivem nos conflitos, viabilizando que eles enfrentem os desafios do que foi construído e vivido, sem, obviamente, tirar a responsabilidade de quem agride, de quem fere o seu próximo, o seu irmão de jornada humana, mas que a gente aborde o desafio do conflito com mais humanização. E os círculos de diálogo, que dentro do CEDI escolar nós implementamos de forma mais direta, fomos formados, inclusive, pela equipe do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Aqui nós temos duas pessoas importantes, né? Eveline e Ira, que estão aqui conosco nesse instante, né? A gente teve a oportunidade de se formar como facilitadores, né, de círculos de construção de paz, onde a gente vive essas experiências de diálogo em vários contextos diferentes. Então, vamos em busca dessa compreensão que busca ajudar a gente a construir a nossa autocura. E essa autocura é entendida num sentido mais amplo, não só de uma perspectiva orgânica, mas de uma perspectiva de espiritualidade, do nosso campo mental, do nosso corpo, que é importantíssima, não é? E da nossa espiritualidade, que é uma dimensão que a humanidade tem estudado com mais profundidade, isso a cada instante. Então, reconhecer isso que Vani colocou muito bem, não é? Construir essa humanidade em nós, que é comum, ele exige o processo do autoconhecimento. E o autoconhecimento entendido como essa interação, eu comigo mesmo, para o meu mundo íntimo, mas eu para com vocês, porque é na relação social, nas relações sociais diversas, que nós temos a oportunidade de, na interação com o outro, nos autoconhecermos. E na interação com o outro, aprendermos a saber quem somos nós de forma mais profunda e assim estabelecer essa relação mais humanizante e pacificadora do nosso próprio ser. Pode seguir, Edvani. E só para vocês terem uma ideia, essa informação, eu acredito que todo mundo da área da educação e que gosta de história sabe. Platão, quando ele elaborou um dos diálogos dele, chamado Protágoras, ele vai relembrar uma perspectiva da cultura grega da sua época, vai colocar, inclusive, no registro histórico do texto deste diálogo, que Sócrates, que não escreveu nada, mas o que a gente sabe de Sócrates, quem escreveu foi Platão. Então, filosoficamente, a gente pode dizer que o Sócrates é de Platão, não é o Sócrates de Sócrates, como a gente muitas vezes imagina, mas tem muita essência de Sócrates nos registros platônicos. Então, certa feita, esse registro do texto de Protágoras, do diálogo, simplesmente Sócrates discutindo com um sofista da época, e ele vai colocar, Platão, que diante daquela pretensão humana de saber, de conhecer a sua experiência e de explicar a sua compreensão sobre a experiência existencial, ele vai apontar que essa tradição do autoconhecimento ela é vital para que a gente exista no mundo de forma equilibrada. Por quê? Porque enquanto a gente, de uma forma orgulhosa, vaidosa, não é? E até pretensiosa, afirmamos que conhecemos as coisas,
que temos o domínio do conhecimento das coisas que nos cercam, sejam elas o que for. O conhecimento de si mesmo, ele traz a essência da virtude e da humildade, que diz para nós, como no diálogo registrado por Platão, o verdadeiro sábio é aquele que, como Sócrates, afirma que nada conhece. A humildade de quem sabe que a vida é tão mais ampla e complexa do que toda a sistematização humana sobre o conhecimento da vida. Então, isso traz para nós, já de cara, a necessidade da gente olhar para o mundo e olhar para as pessoas sem a pretensão de que nós sabemos o que elas fizeram, o que elas pensam, sem a pretensão e o preconceito de que nós sabemos as coisas. Nós sabemos algumas coisas, e não as coisas, e sobre as coisas. E essa humildade não no sentido religioso, não é? Do termo, mas no sentido filosófico mesmo, ético, da relação com o outro. Eu olhar para o mundo e, como uma criança, me deixar surpreender com as opiniões dos outros, com as experiências com os outros. Então, o autoconhecimento, ele vem da mais antiga tradição humana, tanto no Ocidente como no Oriente. E até hoje é um grande desafio se autoconhecer, apesar dos avanços que a gente conquistou com essa ciência que é a psicologia, não é? Com as suas variadas vertentes, ainda hoje é um grande desafio humano. E a roda da medicina permite-nos viver uma experiência sistematizada, simples, direta, para a gente exercitar o autoconhecimento. E iniciar o ano como esse, de 2026, e se projetar como uma proposta de planejamento do ser para consigo mesmo, nessa busca do autoconhecimento e da construção da paz interior. Mas vamos lá continuar, porque a gente vai viver essa experiência. E aí eu pergunto, tudo sob controle? Será que está mesmo? Nessa perspectiva que Eden falou, a gente sempre acha que está com tudo sob o controle, né? O ser humano tem muitas necessidades, mas uma delas, muitas vezes, é ter o controle das coisas. E dentro dessa perspectiva que nós estamos conversando aqui, principalmente do autoconhecimento, eu faço um convite, né, para que você possa refletir sobre esse controle que você tem tido da sua vida. Qual é o objetivo real dele? E eu trago 3 pontos aqui para a gente pensar. E quando eu trago isso para vocês, é porque eu já tenho pensado bastante sobre isso. Tenho tentado refletir, colocar em prática algumas questões, quebrar paradigmas e padrões que vão sendo estabelecidos na nossa vida, pelos que estão no nosso entorno, pela nossa cultura, a nossa cultura familiar, os nossos valores. Mas nessa sociedade que está tão corrida, né, que a gente sempre tem que ter tudo pronto, tudo organizado, tudo sob controle. Mas será que internamente estamos mesmo com tudo sob controle? Muitas vezes é muito confortável estar no controle das situações, porque isso pode causar algumas questões que têm relação com o outro, né? Eu não vou precisar que o outro interfira, que o outro colabore, que o outro chegue até mim, porque já está tudo sob controle. Eu não vou precisar de outra opinião, de outra forma de fazer. Eu não vou precisar, porque está tudo sob controle. Eu estou sob controle. E isso, a longo prazo, traz um peso muito significativo para a nossa vida, né? E isso também é uma forma de apagar ou de cobrir ou de encobrir, né? Confortavelmente eu estou sob controle de todas as situações, portanto eu também vou me escondendo de mim mesma, achando que eu estou no controle de todas as coisas. Então isso é um mecanismo, muitas vezes, o controle de enfrentar a mim mesmo. Eu estou
controlando tantas coisas ao mesmo tempo que eu não estou tendo tempo de me encontrar, de me ver, de me fazer presente, de encontrar comigo mesma, de ver os meus sentimentos, minhas dores, minhas angústias, as minhas alegrias, as minhas conquistas, porque como eu tenho que estar no controle sempre, eu sempre tenho que estar à frente, eu sempre tenho que estar organizando tudo, e aí, independente do universo, do homem ou da mulher, que cada um tem as suas funções, mas sempre, sempre precisamos estar no controle. Nunca deixamos o caos falar com a gente, né? E muitas vezes a paz que a gente busca, ela está no meio do conflito, né? A paz que a gente procura está no meio do caos, porque no caos a gente também aprende. E se ele chegou, é por algum motivo, né? Então, eu quero dizer para você que você se permita não ficar sob o controle de tudo, né? Que você também sinta o fluir da vida, das perspectivas, que as pessoas que estão ao seu lado, elas possam compartilhar junto com você isso tudo. Porque outra questão que tem muita relação com essa necessidade que nós temos de estar no controle de tudo tem a ver com agradar todos. Nós sempre precisamos estar agradando. Em casa, precisamos estar com tudo sob controle. No trabalho, nada pode falhar. Eu sempre tenho que estar com tudo organizado. Em outros ambientes sociais que nós vivemos. E nós vamos pegando, né? Muitas questões e esquecemos de olhar para dentro. Esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Por fora está tudo sob controle, porque aí eu estou conseguindo agradar todo mundo, né? Eu estou ótima, todo mundo está falando de mim, está tudo ok. Eu estou me escondendo de mim mesma, então, portanto, estou no controle. Então, eu quero fazer essa reflexão, porque a gente precisa, de forma urgente, né, entender que nós fazemos planos, criamos metas, mas que tal diminuir as metas? Porque acaba que a gente, quando chega no final do ano, a gente está lá com a lista de metas que não conseguimos fazer e o sentimento de frustração no coração por tantas coisas que planejamos. Então, nós precisamos frear um pouco, colocar aquilo que é possível, perder um pouco do controle de algumas questões, para que a gente possa abrir os olhos para o outro. O que é que o outro tem para me oferecer? Como eu posso compartilhar, que foi algo que Eden falou, como é que eu posso, vou passar para você, Eden, como é que eu posso compartilhar com o outro essa minha necessidade e compartilhar com ele o controle. Pode falar, Eden. Não, é isso mesmo, Vivi. Eu queria só lembrar os nossos diálogos no CEDIA, quando a gente reflete quase que diariamente que uma das presenças mais fortes na nossa vida e que a gente despreza é a incerteza da vida. Exatamente. A gente quer correr dela, né? Das incertezas, mas elas chegam, né? Elas vão nos desafiar. E gera muita dor, gente, quando a gente se percebe, né, que perdeu o controle. Então, portanto, que esse exercício a começar em mim, né? Eu sempre falo isso, eu tenho feito, pensado, refletido, lido bastante a respeito disso, para que a gente possa, de fato, ter paz, mesmo em meio ao conflito, que a gente possa ter paz diante das incertezas, como Tereza está falando, das impermanências, né, Tereza? Que a gente possa ter paz diante dos caos que aparecem em nossa vida. E aí, hoje, a gente faz esse convite, né, para vocês, para que a gente possa concretizar um pouco disso, né? Para que a gente possa se olhar diante dessa roda da medicina, que a gente possa observar essas quatro ambiências dentro de nós, para que a gente possa, de fato, entender ou perceber, ou se deixar perceber de como nós estamos nessas áreas. Não é isso, Vani? Isso mesmo. Pode passar, Edivânia. Gente, então, inicialmente, Vivian pediu para que vocês pudessem pegar papel e caneta para a gente poder fazer a nossa atividade principal, né? Que será nesse momento. E Eden estava falando aí, quem não pegou, por gentileza, pegue, e Eden estava falando aí de Platão, e eu lembrei que ele tem uma frase que diz que somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Ou seja, o que acontece dentro de nós reflete o funcionamento do todo. Tudo está conectado.
tudo, a forma como nós nos sentimos e agimos, traz toda uma energia para o ambiente, nas nossas relações com o outro, né? Então, é importante a gente pensar sobre essas conexões que a gente constrói cotidianamente, como o Éden bem colocou, né? A gente, nos nossos diálogos no CEDIA, tem muito, a gente filosofa muito, mas também a gente pensa muito nessas questões práticas, de como a gente impacta a vida do outro e o outro impacta a nossa vida, né? Então, se já tiverem pego papel e caneta, eu vou pedir a Edvânia para passar o slide. Nós vamos agora construir a nossa roda da medicina. A Eden colocou aí muito bem que são múltiplas dimensões que nós temos. Didaticamente, a gente vai dividir em 4, tá certo? Então, inicialmente, vamos desenhar um círculo aí nesse papel que nós temos. Cada um pode usar a sua própria coordenação. Quem quiser realmente pode pegar um objeto para tentar fazer esse círculo. Fique à vontade. Busque o seu desejo nesse momento. Então, vamos desenhar no papel esse círculo, um círculo grande, preferencialmente. Edvânia pode passar. Né? Você vai dividir aí em 4 dimensões, em 4 partes. Preferência 4 partes iguais. Edvânia. Vamos agora, dentro dessas 4 partes, trazer essas 4 dimensões que foi citada inicialmente. Em uma parte, nós vamos colocar o espiritual, no outro, o mental, no outro, o emocional e, por último, o físico. Pode passar, Edvânia. Se alguém quiser, eu não estou vendo o chat, mas qualquer coisa a gente volta, repete, tá certo? Pessoal, fica atento aí ao chat, por gentileza. Em cada dimensão dessa, como eu falei, são múltiplas dimensões, mas nós escolhemos 4 como uma forma bem didática para a gente estar refletindo na tarde de hoje. Nessas 4 dimensões, a gente vai escrever uma nota de 0 a 10, de acordo com a realidade que nós vivemos. Então, dentro de uma escala de 0 a 10, eu posso colocar uma nota aí que eu considerar não está muito legal. Então, pode estar, eu escolho aí nessa escala de 0 a 10, algo que signifique se está ruim, se está mais ou menos, se precisa melhorar, se está ótima. Então, você escolhe aí uma nota para você identificar como você está em cada dimensão dessa, na sua vida espiritual, na sua vida mental, emocional e física. Então, vamos identificar como nós estamos em cada dimensão dessa. Bem, então, a ideia era essa, a gente poder realmente identificar, né? Vamos observar essas notas, né? Quais foram as notas que eu coloquei? Eu estou muito bem em uma dimensão, mas em outra ainda preciso melhorar, preciso pensar um pouco mais sobre ela, né? Então, depois de darmos as notas, é importante que a gente escreva, né, quais são os nossos desejos para dirimir as dificuldades de cada área. Ou seja, eu tenho muita dificuldade no meu emocional. Então, o que é que eu desejo, né, fazer para que eu possa melhorar esse meu emocional? Então, vocês podem escrever aí ao lado. Espiritual. O que é que eu preciso melhorar? Qual é o meu desejo na parte espiritual? Na parte física? No mental? Quais são os meus desejos para melhorar, para superar essas dificuldades, essas fragilidades que eu ainda sinto nessa área? Essa minha necessidade que eu tenho de poder dar mais atenção
a um determinado campo do que outro. Então, quais são os meus desejos para que ocorram essas mudanças na minha vida? O que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer para poder melhorar cada dimensão dessa da minha vida? Vânia, Então, oi. a gente pode dar uns minutinhos, né, para o pessoal ir fazendo, aí vocês podem ir dando um legalzinho, quem for acabando. E o convite agora é para que a gente possa compartilhar. Se a gente estivesse no momento presencial, nós poderíamos escutar todos, né? Estamos agora, acredito, eu não estou conseguindo ver a quantidade de pessoas 38. aqui. Nós temos 38 pessoas, não vamos conseguir ouvir todo mundo, mas gostaríamos de ouvir algumas pessoas. A minha roda está aqui, ficou num papelzinho mais escuro, porque eu depois quero fazer uma montagem, mas fiz a minha roda com os aspectos, né, espiritual, emocional, físico, mental, e vou compartilhar com vocês. E depois a gente pode ver mais umas 2 pessoas para compartilhar também aqui esse exercício que é tão fundamental para a nossa conexão, para que a gente possa estar nesse processo de autoconhecimento e concretizando, né? No emocional, eu coloquei que a minha nota está 6. No espiritual, a minha nota está 7. No mental, a minha nota está 5. E no físico, a minha nota está 6. E eu vou começar a falar do físico. Essa roda da medicina, a gente lá do Centro de Diálogo, a gente fez, eu acho que mais ou menos há um ano, a gente fez um círculo de autocuidado e nós fizemos a roda da medicina, né? E eu coloquei lá que eu estava precisando trabalhar a minha questão física, 2 coisas. Entrar no processo de emagrecimento e também ir para a academia, fazer alguma atividade física. E consegui, hein, gente? Palminhas! Estou no processo de emagrecimento, né? Em processo mesmo, e já dá para perceber. E eu me dei nota 6, porque eu já estou conseguindo ir para a academia 3 vezes na semana. Então, precisa melhorar, né? Eu vi Manu aí, as palminhas, eu preciso melhorar ainda em algumas questões, assiduidade, né? A gente conseguir fazer mesmo. Mas naquele dia lá que a gente fez aquele autocuidado, foi muito importante. Agora não, Edven. Pode voltar. Foi muito importante para esse processo. Então, das outras questões, né? Tem algumas coisas que eu preciso melhorar especificamente, mas queria compartilhar com vocês essa parte física, né? Que eu estou em processo. Preciso ainda avançar 4 pontos para chegar no 10, né? Mas é muito bom a gente poder olhar para si mesmo e entender que está dando certo e que a gente consegue. E quero convidar você. Quem é que vai compartilhar agora? Mais uma pessoa para compartilhar. Eu vou compartilhar também. Quem quer compartilhar? A minha está aqui, Vai? toda organizadinha. Compartilha. Ela vai servir para 2026, todinho, o meu planner de mim mesmo. E eu vou estar sempre voltando de tempos em tempos para ver como é que está. Bom, eu vou começar pelo meu físico, porque tenho uma ótima notícia. Eu simplesmente me dou nota 8. Eu estou conseguindo treinar todos os dias, tá certo? E depois de 6 meses de bastante peraltice, que começou no São João, São Pedro e tudo mais, terminou na virada do ano com 112 quilos, né? E aí eu já estou, depois de 3 semanas, por incrível que parível, eu estou com menos 4 quilos com esse treinamento. Então, a minha meta é chegar a 100 quilos, tá certo? Daqui para o final do ano. Bom, o emocional. O meu emocional, eu diria que eu estou numa tensão entre 5 e 6, não é? Mas quem me puxou para o 6 foi, de fato, essa relação com Laurinha, que está aí chegando, né? A netinha. Ela, para mim, já existe, não é? Pelas minhas crenças.
está aí na barriga da filha, e ao mesmo tempo também eu estou percebendo a necessidade que eu preciso refletir mais sobre as minhas emoções, né? Então, esse ano eu vou intensificar essa reflexão e eu estou conseguindo fazer isso diariamente. Diariamente. Isso está sendo muito legal. Essa meta aí eu já estou avançando, né? O espiritual, eu posso dizer que eu estou 9. Estou com 9 porque eu me reconectei com toda a minha espiritualidade e estou aperfeiçoando, né? Me mantendo mais vigilante, conexão com o divino, com a natureza. Olha, está sendo fantástico. Eu estou conversando com os canários, estou conversando com os cabeças vermelhos, com os passarinhos. Tive um trauma do meu neto calopsita, né? Yuki, que voou aqui de casa, mas ele voltou. Por isso que a minha nota ficou entre 5 e 6. Mas, assim, está sendo legal. Eu estou conseguindo ver a lua de novo, o céu azul, estou conseguindo ver a noite, estou conseguindo ver as coisas. É fantástico isso, eu me alimento disso. Eu acho que eu falei de tudo, não foi, Vivi? Falou sim. Zoraida, ela compartilhou com a gente também lá no chat. Ela colocou que o mental dela está 5, o emocional está 4, o físico 8, o espiritual 6. Muito bem. Mais alguém quer compartilhar falando? A gente tem tempinho para mais uma pessoa. Posso falar? Quem? Posso Pode. Falar? Eu e mais uma pessoa, né? Tá certo. O meu espiritual eu coloquei 7. Assim, eu me considero muito bem com relação à parte de estudo, a parte que eu preciso melhorar mais seria a parte prática, as ações mesmo, social, ajudar mais as pessoas. Eu acho que eu estou com um pouquinho mais de déficit, poderia ajudar mais. Porque fé sem obra também não adianta, né? A gente tem que ter essa parte prática. Então, eu preciso melhorar nessa parte prática. Mental, eu dei nota 6, porque eu preciso melhorar mais nas leituras, estudar um pouco mais, refletir um pouco mais. Emocional, eu botei 6 também, porque eu tenho que relaxar mais, né? Filho, marido, às vezes me deixa com o juízo bem acelerado, então eu preciso estar o tempo inteiro me regulando na parte emocional. No físico, eu botei 5. Eu preciso retornar à academia esse ano e cuidar mais da minha alimentação. Muito bem. Mariliane, pode ligar seu microfone. Oi. Mariliane vai compartilhar. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Dá sim. Tá? Pronto, boa tarde. Eu fiz aqui o meu e eu acho que eu fui muito boazinha comigo. Depois eu tô querendo até diminuir as notas em algumas coisas. Mas assim, analisando todo, vou começar pelo físico. O físico eu me dei 7, porque assim como a maioria tem essa preocupação de manter o corpo saudável, a necessidade mesmo, por questões médicas e orientações, e eu comecei em setembro do ano passado, né, treinos, só que falta uma regularidade, aquele diário, todo dia. Eu faço com você, eu vou 3 vezes a 4 vezes na semana, horas está bem tranquilo e horas eu me obrigo, e a questão da alimentação, né? Então, assim, é o cuidado com o exercício mesmo e alimentação, que tem uma certa rotina, mas vez por outra eu ainda me permito esquecer o treino 2, 3 dias e ter que voltar e me alimentar de algo com mais flexibilidade, mas também o retorno. Então, como eu me dei um 7 nessa situação, mas tenho melhorado muito. E o físico, ele contribuiu muito nas outras áreas, mental, emocional, porque atua diretamente com isso. Com isso eu me tornei mais tranquila, mais feliz, mais leve,
né? Então, aí no meu emocional eu coloquei um 8. Olha só como eu estou. Por quê? O emocional da gente, geralmente, ele é envolvido com a relação ao outro, né? O que o outro atua conosco. E eu absorvia muito, eu me emocionava muito, eu levava tudo para o lado pessoal. E muitas vezes o outro nem tinha intenção de como eu absorvia. Então eu comecei a esperar um pouco mais, a deixar o outro reagir e a se explicar para poder ter uma reação. Então eu estou um pouco mais equilibrada com relação a isso. Aliás, um pouco não, bem mais. E a gente sofre menos, porque geralmente as nossas expectativas são maiores, muitas vezes, do que o outro realmente poderia nos dar. No mental, partindo principalmente para o lado mais lógico de trabalho, quando a gente melhora o nosso emocional, a gente entende o que nos cabe, como contribuir da melhor maneira possível. E a gente precisa entender que a gente não vai dar conta de tudo, não consegue fazer tudo, e a gente não precisa fazer tudo e nem dar conta de tudo, mas ter a humanidade de dizer que não vai conseguir, né? Então, ter clareza do que quer fazer, de como alcançar os objetivos e fazer o que está dentro das suas limitações. Então, me deu 8,5 no meu mental. No meu espiritual, eu estou muito mais calma, muito mais próxima da fé que eu creio e comungo, e muito mais atuante. Então, me dei um 9 no espiritual. Então, foi assim, do ano passado para cá, fazendo algumas leituras, acompanhamento terapêutico que eu faço já há 3 anos, eu comecei a me colocar como espectadora da minha própria vida. Apesar a não esperar certas coisas e a vivenciar um dia de cada vez, a fazer igual a Éden, a conversar com os pássaros, com as pessoas, receber o vento no rosto, a brisa do mar e sentir a sensação que aquilo pode causar de bom, aproveitar uma água de coco, uma caminhada, uma tarde tranquila. Então eu tenho exercitado essa tranquilidade com mais frequência. Aí por isso que eu me dei algumas notas melhores. Acho que eu evoluí um pouquinho de 2025 para cá. É isso. Uau, gente! Isso é muito bom, Marilene. Muito obrigada pelo seu compartilhar. Eu acolho toda a sua evolução. A gente teve algumas conversas, né, no passado, e isso é incrível. Muito bem, muito feliz. Fico muito feliz de ver como você está feliz, né? Como você tem crescido, e isso vai surgindo mesmo, aparece na roda da medicina. E não acho que você se deu nota alta, não. O nosso objetivo é chegar no 10 mesmo. Viu? Então, muito obrigada. E que vocês possam, acho que você representou bem aqui o nosso grupo hoje, né, gente? E que cada um, com esse exercício, que a gente possa refletir mesmo sobre o nosso eu, né? Se você não conseguiu fazer tudo, eu convido você a parar um pouquinho, né, durante essa semana, um momentozinho que você tenha e consiga preencher completamente a sua roda da medicina. Se você conseguiu, coloca no lugar visível, para você estar, como o Éden falou, sempre revisitando, para olhar lá como é que você está, mas isso feito com muita autocompaixão. Não é com cobrança, nem com o desejo de ficar se sentindo culpado ou frustrado. Se a frustração vier, você respira, observa aquilo que você está precisando, está com necessidade de ordem e vai conduzindo. Mas que isso seja realmente feito com passo a passo, com muita compaixão e amor próprio. Tá bom? Pode passar, Edmundo. E aí, gente, a gente já está chegando aqui na parte que a gente vai fazer uma avaliação, um pouco, fazer uma comparação um pouco daquilo que a gente quis propor para vocês hoje aqui, para que a gente compreenda sobre cada passo desses que a gente trabalhou aqui, como isso se encaixa na justiça restaurativa, que os valores que ela traz para a gente na construção dos nossos círculos de diálogo, né, na busca que nós fazemos junto com o Centro de Diálogo
para a não violência, a paz nas escolas, nos ambientes escolares, junto à nossa comunidade escolar. E o que a Roda da Medicina traz para a gente refletir sobre isso, através do autoconhecimento e dessa busca constante que a gente tem dentro do ambiente escolar. E aí, para começar, o emocional, que para a gente simboliza muito o despertar, né? Na Roda da Medicina, a gente observa que é o lugar do nascer do sol, dos sentimentos, da intuição e dos novos começos. Essa parte emocional, sempre a gente precisa estar com ele reforçado, para que a gente possa conseguir novos planos, que a gente possa fazer novos começos. A gente observa que na justiça restaurativa, esse espaço do emocional é o espaço que a gente fez no começo do nosso check-in, de nomear os sentimentos, de reconhecer as nossas dores, os nossos medos, as nossas expectativas, né? Os impactos que alguma situação, algum conflito, algum dano gerou em nós. Então, isso está relacionado com o emocional. No autoconhecimento, eu posso refletir sobre duas coisas: o que eu estou sentindo e de onde vem essa emoção. Nomear sentimento facilita muito a resolução dos nossos conflitos internos. Eu acredito que a gente sempre está em conflito, mas quando eu nomeio, reconheço, me observo, eu consigo diminuir a minha ansiedade quando eu sei do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, né? E qual é o aprendizado-chave dessa parte do nosso quadrante aí do emocional? É que não há responsabilização sem consciência emocional. Nós precisamos nos responsabilizar por nossa própria vida, mas para isso a gente precisa ter essa consciência emocional do que estamos passando, como estamos e para onde vamos, né? E reconhecer o que sinto é um primeiro passo para não ferir o outro também. Porque muitas vezes, como a Mariliana estava falando, a gente espera muito do outro, né? Não dá tempo, a gente às vezes já até cria expectativas e resoluções, estereotipos, a gente precisa aguardar um pouco. E precisamos também colaborar um pouco com o outro. Pode passar, Ed. Pois muito bem. Olha só, Vivi colocou tantas coisas aí interessantes. E a gente poderia, para entrar nessa dimensão do físico, né? A gente precisa se conectar com certas realidades, né, que nós estamos, enquanto humanidade, construindo em termos de conhecimento sobre nós mesmos, né? E todas as vezes que a gente se relaciona com o outro diante das diversidades existentes nessa sociedade em que nós habitamos hoje, a gente tem uma miragem que nos persegue, não é? E a roda da medicina, ela nos ajuda a experimentar-se noutra perspectiva. A miragem é: o meu problema existencial é o outro ser humano. É ele quem me desarmoniza, é ele quem me desequilibra, é ele quem me atenta. É o verdadeiro culpado, não é? Culpado de tudo que eu vivo. E a gente tem, ao longo dessa ancestralidade, na perspectiva do autoconhecimento, descoberto uma outra possibilidade, né? A gente, todas as vezes que a gente olha para um ser humano e ele nos chama a atenção, e de repente meio que alguma coisa nos penetra, a psicologia, nas suas várias vertentes, tem apontado que nós estamos identificando nós mesmos nos outros. Existe uma perspectiva em psicologia que se chama teoria do espelho, que acredito que todos aqui já conhecem. Todas as vezes que algo nos chama a atenção em alguém, com raríssimas exceções, é porque eu estou me vendo no outro e não na maioria das vezes são experiências que eu não consigo identificar conscientemente, né? Outra coisa que é importante é a autoconsciência de que há muitos seres humanos que nos habitam. Meus avós, meus pais, meus irmãos, meus amigos, enfim, os outros seres humanos que fazem parte da minha história de vida, eles meio que fazem parte do meu eu também.
algumas coisas que ao longo da infância, especialmente da infância e posteriormente na juventude, e mesmo na fase adulta da vida, essas pessoas, elas nos influenciam e muitas vezes a gente não tem consciência dessa influência. Então, o autoconhecimento, ele é necessário, estratégico, ele é vital para que a gente, de fato, consiga avançar nesse equilíbrio interior, né? E consiga estabelecer uma relação restaurativa conosco mesmo. E a roda da medicina é isso aí, vai apontando para a gente. Veja, a experiência humana, a gente se conecta no mundo a partir da nossa corporeidade. E nós, muitas vezes, mesmo tendo uma atividade física, tendo um cuidado com o corpo, na sua complexidade, né? A saúde do corpo, muitas vezes a gente não tem consciência do quanto ele expressa esse mundo íntimo inconsciente nosso, esse iceberg que está lá dentro do oceano do nosso ser e que a gente só vê a ponta do iceberg e tem uma inconsciência profunda do que somos. E principalmente quando essa relação fica mais complexa com os demais seres humanos. Então, veja, o nosso corpo é uma estrutura muito complexa, muito linda, muito capaz de nos dizer muitas coisas, né? E na roda da medicina, o corpo, ele metaforicamente também, ele representa o nosso agir no mundo, os nossos movimentos, a nossa permanência no aqui e no agora. Já que a nossa sociedade está buscando viver ou no futuro, não é? Quando a gente esquece do presente, e quando a gente quer viver no passado, e a gente esquece novamente do presente. E a gente só existe enquanto ser humano, enquanto corporeidade, no presente, no aqui e no agora. O passado e o futuro são espaços que trabalham o nosso emocional, o nosso mental e que refletem no nosso corpo. Consciência do presente é um dos desafios mais sérios da humanidade contemporânea. E a roda da medicina traz a gente para o presente. Isso é muito importante. Não significa que a gente despreze o passado ou os sonhos do futuro, mas a gente tem que ter consciência que o corpo nos traz para o aqui e o agora. E ele nos diz muito. Por exemplo, eu tenho um tique nervoso que eu passei 40 anos para descobrir. E uma fisioterapeuta, que eu interagi com ela, disse, olha, o senhor tem um tique nervoso. Eu disse, tenho não, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Com 59 anos, faz o quê? Uma década que eu estou estudando isso, eu descobri vários outros, o meu corpo falando, e eu cego e surdo para ele. E a justiça restaurativa se refere muito aos impactos concretos das ações humanas na gente, né? O conflito é da existência humana, a impermanência, né? Tudo isso que a gente refletiu aqui, as incertezas. E quando a gente menos espera é o coração acelerado, não é uma dor no estômago, enfim, um desregramento qualquer que a gente enfrenta, né? Veja, eu estou há 59 anos quase nessa existência e o grande desafio é a educação alimentar, entendeu? É eu aprender a comer as coisas gostosas com equilíbrio. 59 anos, gente. Veja como o corpo da gente expressa tantas coisas, não é? O autoconhecimento, a dimensão do corpo é aquilo que entendeu? É a gente ir para o espelho, um espelho bom, né? Que não distorça a nossa imagem e a gente pode ver muita coisa em tudo. No nosso corpo, muita coisa pode aparecer. Como minhas atitudes são refletidas no meu corpo, eu ter consciência disso, não é? O meu corpo vai dizer aquilo que não estou cuidando direito. E aí a relação com o ambiente terapêutico, com o ambiente médico, é algo vital para a nossa vida, né? E qual seria o aprendizado-chave que a gente poderia se reportar? O corpo guarda as memórias. E muitas vezes são cicatrizes.
E não cicatrizes emocionais, algumas vezes são cicatrizes físicas, né? Autoconhecer-se é perceber como emoções e escolhas que nós decidimos, elas expressam, tá certo? Os gestos, silêncios, comportamentos no nosso corpo físico. Então a gente precisa olhar muito para o nosso corpo, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, para que a gente traga a espiritualidade do corpo, a minha mente no corpo e o meu emocional no corpo. E aí a gente chega no mental, né? O que é que essa parte que principalmente nós educadores, e que a gente está sempre buscando estimular, evoluir, né? Temos uma certa cobrança com relação a isso, e a gente pode sentir, observar que a roda da medicina, ela vai trazer para a gente um pouco de introspecção, de aprendizado, muitas vezes de sombra, né? Pelo peso, pela responsabilidade, pela demanda, mas também traz compreensão. Então, o mental ele vem para nos corroborar para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa aprender cada vez mais. E isso provavelmente pode gerar alguma sombra, né? Alguma dúvida, algum desconforto. Mas esse desconforto também faz parte desse processo em que a gente vai evoluindo mentalmente. A justiça restaurativa entende também que esse mental ele vem para que você possa assumir a responsabilidade, né? E refletir sobre escolhas e sobre padrões, né? Nós somos responsáveis tanto pelo sim quanto pelo não. Num ambiente relacional, pelas minhas decisões eu sou responsável, também sou responsável pela reparação dos danos, sou responsável, sim, por aquilo. Isso não significa que não tem justificativas, explicações, não é sobre isso, mas é se responsabilizar de fato, né, pelas ações, e fica mais fácil quando eu não tento ficar tentando procurar culpados ou responsáveis. Eu mesmo sou responsável pelas minhas atitudes, e aquilo que é erro a gente utiliza para melhorar, para evoluir, né? E aí qual é a perspectiva do autoconhecimento? É que eu posso fazer algumas perguntas para mim mesmo, né? Que histórias eu conto para mim mesma sobre esse conflito? Estou passando por um conflito, por uma dificuldade. Quais são as histórias que eu estou contando para mim mesma? Muitas vezes a mente mente, né? Eu preciso conversar com ela, perguntar: será que é isso mesmo? Quando a gente está lá estereotipando alguém, achando que alguém está pensando isso, eu converso com ela. Será que é isso mesmo que a pessoa está pensando? Que tal ir lá perguntar para a pessoa? Então, essa aí é a questão da compreensão da nossa mente, entendendo os movimentos que ela faz. E que crenças estão sustentando as minhas reações, né? Diante dos acontecimentos, o que é que me move a determinado tipo de coisa, fazer isso ou não? Muitas vezes a gente não consegue reagir, ou a gente avança. Por quê? Por quê? Então eu preciso perguntar isso. E o aprendizado que a gente tem desse quadrante da nossa roda da medicina é que esse nosso crescimento vai exigir de nós coragem, né? Coragem para olhar para a nossa própria sombra sem culpa, mas com honestidade. Então, que a mente ela seja realmente uma parte de nós que possa nos ajudar na responsabilização das nossas vidas, dos nossos processos, das nossas dores, dos nossos limites, mas que ela não nos engane, né? Que a gente consiga conversar com ela, para que as coisas venham com mais nitidez e planos e projetos possam ser executados. Pode passar. Eita. Vivi, você falou numa coisa que é necessária demais, essa palavrinha, não é? Culpa, que a humanidade veio construindo, especialmente no Ocidente, não é? Como um caminho de submissão, não é? Do ser humano a quem efetivamente decide, define uma determinada realidade que pressiona o ser na sua experiência no mundo, né? Deprime a pessoa. Não é que a gente não sinta tristeza, porque tristeza é uma emoção necessária,
para a vida do ser humano, como o medo também. A gente não pode negar nenhum sentimento, nenhuma emoção. No entanto, se eu compreendo que o erro é uma experiência valiosa em que eu aprendo ao errar, que eu tenho a oportunidade de crescer, eu simplesmente começo a substituir a experiência da culpa tão devastadora do ser humano até hoje por uma experiência de responsabilidade, disso que você colocou aí. Ah, eu fiz isso, a mente vai dizer, não, você não fez não, foi ira responsável por isso, não é? Ou foi Maria do Socorro, não, aí a gente faz a roda da medicina, diante de uma experiência de conflito, a gente vai descobrir que tinha nada a ver com ira, tinha nada a ver com Maria do Socorro, não é? Talvez elas me oportunizaram viver uma experiência onde eu me identifico com tantos outros desafios e a minha crença era que elas eram as culpadas, né? E aí a gente vai descobrindo responsabilidade de todo mundo, não só minha, mas dos outros, né? No caso aqui do exemplo fictício que eu estou colocando, de Ira e de Maria do Socorro. E a gente vai encontrando a nossa humanidade, se reconectando com ela. E agradecer a Ira, né, por aquilo que ela fez e colocou para mim, que mexeu comigo, né? Muitas vezes a intenção de Ira e de Maria do Socorro não era me ferir, não era nada a não ser apontar para mim uma conduta minha, né? Isso é muito importante. Substituir a culpa pela responsabilidade. Ah, eu fiz isso, fiz. Eu fui para Julie e eu comi sim, entendeu? Eu comi um doce, tão doce, mais doce do que o doce de batata doce, e fui eu. Não tinha nada a ver com Irá e nem com Maria do Socorro. Fui eu que fui até lá. Eu poderia ir para um templo, né? Que é o que a gente fala sobre espiritualidade. Então, é muito interessante isso. A roda da medicina é uma estratégia muito rica. E essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, gente, são pequenas pitadas, tá certo? De temperos, de sal, carinhoso, para todos nós aqui que estamos aprendendo sempre, mas existe uma profundidade riquíssima, tá certo? Riquíssima. Olha, espiritualidade é, de fato, o sentido das crenças da gente, né, também, dos nossos ideais, aquilo que a gente busca, almeja, para além do mundo objetivo, não é? Ou na relação com o mundo objetivo, tendo riquezas maiores de experimentar-se no mundo. Então, dentro da roda da medicina, é a gente alcançar experiências de pensamento, de reflexão, de vivências, onde a gente vai à busca da sabedoria, não é o conhecimento como algo que esclarece o meu cognitivo. A minha busca pela espiritualidade, ela me leva para uma transcendência, onde o pensar, o agir, busca a sabedoria, vivência de valores, propósitos existenciais, uma busca humana que também é ancestral, desde o primeiro humano até hoje, a maioria de nós busca isso, né? Então, na justiça restaurativa é construção de reparação, é reconexão, é fortalecimento do pertencimento a esse mundo social dinâmico, conflitivo, impermanente e extremamente rico e belo. Então, reparar não é procurar o culpado para punir, nem tampouco quem comete algum deslize com o outro ser humano, ele tem que ser responsabilizado e não mais culpado. Ele tem que poder também ser escutado. Talvez ele nunca tenha sido escutado. E talvez, quando a gente vive essa experiência da justiça restaurativa, a gente descobre um ser humano que não é passar a mão sobre a cabeça de quem comete erros na sociedade. Ele tem que reparar, ele tem essa responsabilidade, mas ele precisa ser ouvido como um ser humano que talvez tenha perdido a sua humanidade nas relações desumanas da humanidade contemporânea. Então, é um processo, como Kay Prentice coloca de forma tão rica, é a gente buscar a nossa humanidade, entendeu? Na relação com o outro. O autoconhecimento
a experiência, né, da dimensão espiritual do ser é isso mesmo. Que valores eu quero honrar? Que valores, né? Que pessoa desejo me tornar após esse processo? Então, o tempo todo eu estou me alimentando de ideais, e eu vou usar aqui a palavra utopia no sentido filosófico, né? Em que você sonha, se permite sonhar, se projetar, e a partir da projeção do futuro, a utopia se torna aquilo que nos alimenta, o nosso sonho, os nossos projetos, não é? E isso nos conduz a enfrentar com resiliência, não é? Muitos desafios. Quando a gente se deixa alimentar, embevecer, enriquecer de espiritualidade, que está para além do templo religioso, engloba também os templos religiosos na sua diversidade, mas é a gente se reconectar com a Mãe Terra, é a gente poder se reconectar com o humano que nos habita e o humano que habita o outro humano que eu tenho relações cotidianas, seja na família, no mundo do trabalho, aonde nós estamos. Essas pessoas são ricas, essas pessoas têm valores, eu também os tenho. E aí a gente se conectar com o divino, no sentido mais amplo do termo, é você ir para uma praia agora no carnaval, né? E você poder olhar para aquele mar assim, né, Vivi? Olhar para aquele mar, deitar numa rede, ou se sentar e ver a beleza dos fenômenos da vida acontecendo ali, pulsando comigo, como se o sol que nasce naquele dia, ou a lua que aparece, ou o sol que se põe, ou seja lá, o momento, ou a paisagem que a gente gosta, eu me senti parte da vida. A Mãe Terra, que nos gerou também, ela é o grande centro, não é, da nossa espiritualidade. E esse sol maravilhoso, né, intenso no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, né, muito intenso. A gente olhar para ele, sentir ele e dizer: eu também vim de tu, não é? E se conectar com a noite, com o dia, com os pássaros, com as plantas. É tão bom conversar com as plantas. E é tão bom dançar também. Eu vou voltar, já prometi para uma amiga minha que eu vou me reconectar com a dança também. Aprendizado-chave: restaurar não é voltar ao que era antes, mas seguir adiante com mais consciência e humanidade. Olha, isso é tão importante, porque muitas vezes a gente quer reviver o que é impossível de ser revivido. A vida humana, como diz Heráclito de Éfeso nos seus fragmentos, é um movimento contínuo, o devir da vida, né? O movimento. Por isso que um dos fragmentos dele, que é conhecido demais, que é aquele em que um ser humano, quando entra num rio, ele nunca mais vai repetir aquela experiência. O rio não será o mesmo, as águas não serão as mesmas, as pedras, a terra, a areia, e o ser humano não será o mesmo. E a coisa bela da vida é essa mudança que muitas vezes a gente não sente. Então, vejam que nós colocamos aqui muito rapidamente vários pontos desses 4 pontos só. Existem muitos outros que a gente pode colocar, mas a gente quer incentivar vocês a pensar mais, se jogar um pouco na roda da medicina, pensar com mais profundidade, autoconsciência e humanização. Pode passar, Edvânia. Alguém está com o microfone. Será que o Vanvan está sem o microfone? Está fechado, vovó, o microfone. Um, dois, três, vai, Vivi. Ok. Chegou. Então, a roda da medicina, ela vai nos ensinar que nós estamos completamente conectados. Nós somos razão, somos emoção, somos ação e espiritualidade, né?
E o autoconhecimento, então, deixa de ser um caminho solitário e se torna um ato necessário, relacional e profundamente humano e compassivo. Então, essa roda da medicina, ela nos traz qualidade de vida, né? Se eu sei que tudo está conectado e o ambiente que eu estou e as relações que eu construo nesse ambiente, elas serão muito importantes para que eu possa buscar essa paz, essa tranquilidade, né? Mas a paz enquanto ação, porque eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou modificando, né? E eu vou tentando realmente buscar esse equilíbrio, né? E aí nós temos vários construtores da paz ao longo da história que trouxeram mensagens muito importantes e que a gente pode refletir, a gente pode modificar um pouco a nossa vida a partir desse autoconhecimento, compreender quem nós somos e quem nós queremos ser, né? Buscar essa condução para um caminho melhor, um caminho nas nossas relações que possa viver e conviver num coletivo saudável. Então, essa roda da medicina, ela é algo que eu tenho que estar revisitando praticamente todos os dias. E se eu não conseguir todos os dias, que eu pelo menos tenha um pouquinho de tempo para que eu possa pensar sobre isso, né? Como é importante a gente se conhecer, saber os nossos limites, os nossos sentimentos, né? Por onde é que nós podemos trilhar um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, de qualidade, né? De amor, de relação saudável com o outro. Edivânia. Pode passar, amor. Pois muito bem. Chegamos ao nosso final com reticências, não é? Queremos saber como você se sente ao final desse momento que nós vivemos agora no início da tarde. A gente chama isso de check-out. A gente está saindo da atividade, já agradecendo também a todas e todos. E numa palavra, tá? Como você se sente ao final desse momento? Do mesmo jeito, a gente pode usar o chat, né? Acolhida, inspirada, reflexiva, reflexiva, feliz, impressionada como o nosso olhar já muda com toda essa... Obrigada também, Wilma. Exercer compaixão, muito bem. Muito bem. Mais grata, mais confiante. Maravilha. Vivi, você fica aí, né, no nosso chatzinho aí. Reflexão mais consciente, reflexiva, mais inteira. Reflexão sobre não ter tanto controle, né, Suzana? É isso mesmo. Com coragem de não agradar a todos. Isso, Verônica. Importante demais. Beijo para você. Ainda feliz e agora mais leve. Oh, obrigada, Lenusca. Obrigada. Beijo. Cadê a lista de frequência? A nossa moderadora já botou, mas a gente conversou tanto que subiu. E como colocar de novo, Edivânia? Fixa, Edivânia, no chat a lista, fica mais fácil da turma. Já está fixado. Eu coloquei no chat e fixei, mas posso novamente. Então, pessoal, nós amamos também. Amamos estar com vocês. E a gente, na espiral da vida, a gente volta ao início de tudo. A roda da medicina como prática restaurativa do ser em si.
Espero que todos tenhamos observado que uma prática tão simples, uma vivência tão simples, que a gente pode fazer de uma forma tão, como disse Vanvan aí, diariamente, uma experiência de autoconhecimento diariamente, acompanhando essa roda que a gente fez aqui. É essa possibilidade que a gente tem de se conectar com nós mesmos, da gente aprender quem somos nós. Não é à toa que, quando foram definir, no diálogo de Protágoras, de Platão, o homem mais sábio da Grécia, não é? Já naqueles tempos, e a tradição vem antes do mundo grego, né? Porque está lá no Santuário de Delfos, vem do Oriente, né? Essa tradição para o Ocidente. O homem mais sábio da Grécia, vai dizer a pitonisa do santuário, é Sócrates, porque ele sabia, segundo Platão, que o conhecimento que ele elaborou ao longo da sua existência, a cada novo conhecimento, despertava nele a consciência da ignorância dele sobre a vida, sobre o existir, não é? Observe que nós estamos há milhares de séculos, anos, milênios de Platão, de Sócrates, do Santuário de Delfos, só existe ruínas. Mas ainda hoje a gente tem informação demais, muito mais do que naquele mundo tinha. Muito mais conhecimento sistematizado. E como nós somos ignorantes. Como nós somos ignorantes. Então é isso, gente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar com vocês. Eu estou só me despedindo, ainda falta Vanvan e você. Beijo no coração. Foi maravilhoso. Ou a energia, não é? De vocês. Eu vou me enriquecer mais ainda e beijo no coração. Pena que eu não possa abraçar cada um de vocês. Eu quero só agradecer. Tereza, fala comigo no privado que eu mando para você as indicações de leitura, tá certo? Mando para você a listinha. E um beijão para vocês que se inscreveram. Nos procure qualquer necessidade, estamos disponíveis. Vocês sabem os canais para nos achar. E um abraço bem grande para todo mundo. Obrigada, Edivânia, pela sua moderação. Beijão.